A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Olá, meus queridos irmãos do Misericórdia Online. Estamos aqui para meditarmos juntos novamente o Evangelho do dia. Vamos então pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que venha estar conosco, guiar este momento, guiar o nosso dia, que Ele possa ser aquele que rege, não só este momento, mas toda a nossa vida, todo o nosso dia. Amém. O Evangelho está lá em João capítulo 6, os versículos de 52 a 59. Hoje vamos falar sobre o dom da vida de Jesus. Olha lá. Os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o teu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão, viverá para sempre. Jesus falou estas coisas, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito de pensar no corpo e no sangue de Jesus, né? É assim, é a aliança. É a nova aliança que Jesus quis fazer conosco. Mas enquanto eu estava lendo esse evangelho para meditar com vocês, me veio na cabeça esses tempos assim, a gente tem falado muito no mundo, no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo tem se falado muito de vampiros, né? Então tem lá um filme aqui, um filme lá, aquele monte de coisa. Eu quando li aqui já veio na cabeça assim, né? De beber do meu sangue, comer da minha carne. Eu fico pensando que foi mais ou menos isso que passou na cabeça lá dos judeus que estavam discutindo. Mas como é que ele pode nos dar de comer da sua carne, nos dar de beber do seu sangue, né? Porque a gente tem um olhar humano. Eu, no caso, tenho um olhar fantasioso, né? Eu penso nisso aqui e já começo a viajar, assim, né? No evangelho, na aliança também, ou até com essas coisas tantas que a sociedade aí nos coloca hoje em dia, né? Pensando em sangue, bebê e tal, já vem uma viagem na cabeça, né? Mas o nosso olhar não pode ficar limitado nisso. Isso é um olhar humano, um olhar de ficção, né? Mas o olhar de Jesus, o que ele nos fala aqui do corpo e do sangue, vai muito além. Vai muito além de tudo que a gente possa imaginar. Jesus estava falando aqui do seu corpo e do seu sangue, ele estava falando da salvação. Ele estava falando da sua Páscoa, da entrega que ele ia fazer naquela cruz até a última gotinha de sangue. Vocês já pensaram que Jesus entregou até a última gota? Última. Ele suou sangue, já começa ali. Lá no Getsemane, suando sangue, já começou a derramar sangue por nós. Aí depois é flagelado, coroa de espinhos e vai todo o caminho carregando a cruz até a última gota. Chegando lá na cruz ainda é transpassada e sai sangue e água, porque não tinha mais sangue para sair. Sai água do seu coração para nos lavar. Até a última gota, tamanho amor de Jesus por nós. E aqui ele já estava predizendo e nos ensinando o que havia de acontecer. Como seria aquilo?
já nos dizendo que aquela água, aquele sangue, aquele corpo, que é o que nós simbolizamos com o pão na Eucaristia, iria ser símbolo da nossa salvação. Iria vir a ser a nossa salvação total, a nossa abertura do céu. Porque ali naquela cruz, naquele momento em que Jesus se entrega, ele rasga o véu do templo, como diz na palavra. E ali ele abre, escancara as portas do céu para que a gente possa entrar. Então todos nós já estamos salvos. Depende de nós, de estando perto, comendo e bebendo deste corpo e deste sangue, aceitarmos a salvação. Porque estar com Jesus, estar perto dele, ele diz aqui, né? Quem se alimenta com a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não é um pode ter a vida eterna. Não, tem a vida eterna. Jesus não faz meia palavras. Se ele disse que tem, tem. Não tem essa de, talvez tenha, não foi bem isso que quis dizer. Não, Jesus falou, está falado. A palavra é viva. E Jesus faz várias promessas assim para nós na palavra, de salvação e de entrada no reino. Porém, cabe a nós, o que é eu estar em comunhão com Jesus, eu comer e beber do seu sangue? Não é só eu ir na missa todo dia e receber a Eucaristia. Não é só isso. Porque muitas vezes, eu indo na missa em pecado e comungando, eu posso estar comungando a minha própria condenação. Eu posso estar comungando a minha própria ida para outro lugar que não seja o céu, que não seja a terra prometida, né? Então, o estar perto de Jesus, o estar comungando do seu corpo e do seu sangue vai muito além do que somente o receber o corpo de Cristo na Eucaristia. Ele vai em estarmos numa vida condizente com o que nós acreditamos, em seguir os mandamentos, em obedecer tudo aquilo que Jesus nos disse, porque ele veio até aqui para nos dar o beabá do que fazer. Ele não precisava vir para a terra, mas a gente é tão cabeça dura, tão tapado, perdão da palavra, que ele precisou vir aqui, viver tudo que a gente vive, para que a gente veja que é possível e nos ensinar, tintim por tintim. É como um beabá. Jesus foi um professor. Imagina, ensinava em parábolas, quantas palavras, para ver se a gente entendia direitinho o que ele estava querendo falar. Para depois a gente não dizer, Jesus, você veio e parecia um teólogo falando muito complicado, não entendi nada, por isso que não fiz. Não, não tem essa. Jesus veio e explicou direitinho na linguagem do povo, para a gente entender muito bem como viver o Evangelho, como viver seus ensinamentos e o como estar perto dele. O como estar nessa intimidade com o seu corpo e o seu sangue. Então que nesse dia Jesus possa nos dar a graça de abrir os nossos ouvidos, tirar o tampão dos nossos olhos, para que a gente possa conseguir viver melhor a sua palavra e os seus ensinamentos. Para que essa comunhão do seu corpo e do seu sangue seja plena em nós. E assim nós possamos herdar a vida eterna. Jesus, dai-nos a graça. Desbloqueia, Senhor, todas as barreiras, tudo aquilo que nos impede, Jesus, de viver a tua palavra, de viver os teus ensinamentos. Vem, Jesus, o nosso auxílio. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito Santo, Jesus, para nos guiar. A tua mãe, Senhor, para nos auxiliar na caminhada. Permanece conosco. Amém. Que o Senhor possa, então, nos abençoar, permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.